Olá, meu nome é José Robert, certo? Estou aqui para apresentar o meu trabalho 2 de algoritmos aproximativos, né? O problema que foi designado a mim é o problema Correlation Clustering Problem, né? Que é o problema de correlação de cluster, né? Então, como é o problema, né? Dado um grafo G com pesos internos, né? E um peso externo, no caso aqui como se fosse uma matriz, né? De pesos internos, associados a cada aresta, né? Então cada aresta está associado um peso interno e um peso externo, né? Então a gente quer obter uma partição dos vértices, né? Ou seja, quer particionar o conjunto de vértices em um ou mais conjuntos, certo? De forma a maximizar WP, onde o WP é a soma do peso interno das arestas internas mais o peso externo das arestas externas à partição, né? Então, ou seja, a gente quer maximizar WP igual a W mais, no caso aqui a gente iria particionar, né? As arestas de mesma partição, aqui estariam as arestas de mesma partição e aqui as arestas que estão em partições diferentes. E aí a gente quer maximizar essa soma, certo? Um primeiro algoritmo, né? Eu chamei aqui de algoritmo 1. É um algoritmo bem simples, certo? A ideia do algoritmo é ele recebe um grafo e justamente esses pesos, né? O peso interno e o peso externo. E aí o que é que ele faz, né? Ele calcula dois conjuntos. Um conjunto P1, que é basicamente a gente vai particionar em P1, né? Vai criar uma partição com um único conjunto, que é exatamente o conjunto de vértices. Ou seja, aqui a gente só vai ter arestas internas, né? E aí tem um outro conjunto P2, onde a gente vai ter cada vértice como um conjunto, né? E aqui no caso a gente não vai ter arestas internas, né? Só externas, o contrário desse, né? E aí a gente vai retornar o cara de maior peso, né? Bem, então esse algoritmo, apesar de simples, ele já é 0,5 aproximativo, né? Como é que mostra isso, né? Seja P é uma partição retornada pelo algoritmo, né? Então a gente quer mostrar que WP é maior ou igual a 1.2 OPT, né? Que é a solução ótima. Como ele retorna um máximo entre eles dois, então ele é maior ou igual que a média deles dois, né? Então, esse cara é maior que a média de WP1 mais WP2, né? Como esse cara aqui só tem vértices internos e esse cara só tem vértices externos, a gente resume WP1 como W mais P1, ou seja, o somatório das arestas internas. E aqui o somatório de arestas externas. Por quê? O somatório de arestas externas aqui vai ser zero, né? O somatório de arestas internas aqui também vai ser zero, né? Em P1 e P2 respectivamente. Isso aqui é exatamente o somatório dos pesos, né? De justamente o somatório dos pesos das arestas internas, o somatório dos pesos das arestas externas. E esse cara aqui é um limite superior, né? Porque você está somando para cada aresta o peso da aresta, o peso dessa aresta, tanto interno como externo. E como esse peso é sempre não negativo, né? Então esse cara aqui é maior ou igual que a solução ótima. Logo, WP, que é a solução retornada, é maior ou igual que meio que 0,5 OPT, né? Então esse algoritmo é 0,5 aproximativo. A gente tem um modelo de programação quadrática para esse problema, né? A gente considera xi um vetor de tamanho n, e aí caso xi for igual a EK, né? O que é o EK, né? É um vetor com uma componente 1, né? E o restante das componentes 0. No caso, a componente K sendo 1 e o restante das componentes sendo 0. Então, se a gente faz esse tipo de atribuição, a gente diz que
o vértice I pertence ao cluster K, certo? Então, dado estas variáveis, a gente consegue propor o seguinte modelo, né? O somatório do peso interno, xi vezes xj, wj, 1 menos xi, xj. Por quê? Se eles pertencem à mesma partição, esse cara aqui vai dar 1, né? E aí, se der 1, a gente soma o peso das arestas internas. Se esse cara aqui der 0, né? Vai significar que IJ não é uma aresta interna, né? Significa que eles não pertencem ao mesmo conjunto. Aqui, já se eles forem, se isso aqui der 0, significa que o I e o J pertencem a partições diferentes, né? Então isso aqui dá 0, 1 menos 0, 1 vezes o peso, né? Da aresta externa, né? Bem? Então o XI ele pertence justamente a esse conjunto de vetores, do E1 até o EN, né? Então, uma primeira observação é que o modelo é claramente viável, né? Basta fazer todos os vértices pertencer ao primeiro conjunto, né? Que seria equivalente àquela partição P1 aqui, colocar todos os vértices numa única partição, né? E num único cluster, né? E é claro que a gente vai ter uma solução viável. Considere, vamos alterar o vetor x, certo? Da seguinte forma: a gente vai considerar um vetor VI, certo? Um vetor de tamanho n, assim como o xi, porém a gente adiciona a restrição de ser módulo 1. Então, VI vezes o produto escalar de VI vezes VI, né? Isso aqui tem que dar 1, né? Por causa que ele tem módulo 1. E VI vezes VJ tem que ser maior ou igual a 0. Bem? Isso vai garantir que... Observe que a gente está relaxando, né? Está fazendo uma relaxação. Antigamente o XI precisava pertencer a esses vértices inteiros, né? Aqui aos vetores inteiros, né? Aos vetores inteiros. Aqui não. Aqui a gente se retém apenas dizer que o módulo é 1 e que VI vezes VJ tem que ser maior ou igual a 0. Então, o modelo continua sendo viável, né? Mas se a gente utilizar a mesma solução, a gente consegue construir uma solução viável para o problema. E esse cara ele vai dar uma solução relaxada, uma relaxação vetorial, né? Que é um limite superior para a solução ótima. Então, essa aqui é o modelo da relaxação, né? A gente pode simplificar esse modelo da seguinte forma: esse WIJ negativo vezes 1, ele vai virar uma constante dentro desse somatório. Então a gente pode descartar. Então vai ficar WIJ positivo vezes VI vezes VJ menos WJ VI VJ. Aqui a gente muda o sentido, né? Ou seja, de maximização para minimização. Ou seja, a gente pega aquela função e multiplica por menos 1. E aí a gente tem que WJ menos WJ mais vezes VI VJ. E aqui é a função que a gente quer minimizar agora, né? Sobre as mesmas restrições, né? E aí a gente pode reformular essa função em relação a uma matriz Y, onde os Y são os vetores VI, né? Então a gente tem que agora uma matriz onde na posição I tem que ser 1, que a matriz são os vetores de VI. Então Y vezes YT vai calcular um produto vetorial para cada posição dessa matriz, né? Então na posição I vai ter que ser 1, e em todas as posições elas tem que ser maior ou igual a 0. Então esse cara aqui eu posso chamar como uma matriz X sendo definida, sabe? Que é dado por uma matriz vezes a sua transposta. E aí a gente tem esse modelo final onde
a gente tem uma matriz sempre definida positiva, né? Ela tem que ser positiva. Então, x e a diagonal dessa matriz tem que ser 1, né? E toda a matriz ela tem que ser maior ou igual a 0, né? Então a gente quer minimizar justamente esse somatório aqui. Tudo bem. Aí a gente vai construir, baseado na programação sendo definida, né? Vai construir um algoritmo do problema do Max Cluster, né? Utilizando a técnica de programação semi-definida, por isso PS. E aí vai receber o grafo e justamente os pesos internos e os pesos externos. E aí seja V1 a VI oriundos da relaxação vetorial, né? Porque dado que a gente resolve, existem técnicas que resolvem esse modelo de programação semi-definida, a gente consegue reconstruir a solução da relaxação vetorial. Então, seja essa solução reconstruída da relaxação vetorial a partir da resolução do modelo de programação semi-definido, né? A gente também vai definir S1 e S2 como a gente vai chamar a função RAM de esfera N, né? Ele basicamente vai gerar um vetor aleatório, né? De tamanho N e módulo 1, certo? Vai gerar 2, né? No caso, um para cada, o S1 e outro S2. E aí a gente vai particionar o conjunto de vértices em 4, né? E aí da seguinte forma, né? A gente vai olhar o sinal do produto escalar entre o vértice associado, o vetor associado a um vértice e esses vetores S1 e S2. Então, quando o vetor vezes S1 for positivo e o segundo vetor vezes VI for positivo, a gente vai colocar ele no conjunto A1, né? Então aqui a gente gera todas as possibilidades, né? A gente tem duas possibilidades aqui no primeiro de S1 vezes VI e duas possibilidades aqui gerando 4 conjuntos. E aí a gente retorna essa partição. A gente vai querer mostrar que esse algoritmo ele tem um fator de aproximação, certo? E aí para a gente utilizar, ele é um algoritmo probabilístico, né? Que ele usa a função RAM de esfera, né? E aí a gente quer calcular, né? Analisar a probabilidade, né? A gente vai querer a esperança de uma variável aleatória, né? E aí a gente tem como lema que a probabilidade de S1 vezes VI maior que 0 e S1 vezes VJ menor ou igual a 0, isso vai implicar necessariamente que VI e VJ não estão no mesmo conjunto, né? Não atendem simultaneamente, né, a S1. Então a gente vai dizer que essa probabilidade é arco cosseno de VI vezes VJ dividido por π, né? Então vamos verificar aqui a gente está fazendo produto escalar, né? Se a gente olhar lá no contexto de trigonometria, né? Funções trigonométricas, a gente tem que o produto escalar, né? Ele essa probabilidade ela vai ser dada da seguinte forma, né? Vai ser o ângulo em radianos sobre π, né? Essa probabilidade do produto ser maior, produto de S1 vezes VI e o produto de S1 vezes VJ darem sinais diferentes, né? Então isso aqui vai ser o ângulo dividido por π. Isso faz sentido porque basicamente quanto menor for o ângulo entre I e J, menor a probabilidade disso acontecer, né? Porque o conjunto S1 porque o vetor S1 é único, né? Então S1 vezes VI
tem que dar um sinal oposto, né? Tem que dar na direção oposta. Então, quanto menor o sinal, menos provável é disso acontecer. Quanto maior o ângulo, mais provável, né? Então, é mais ou menos a noção intuitiva dessa probabilidade. Mas repara que θ e J é o ângulo, né? E aí a gente tem aquela desigualdade do cosseno, né? Onde o produto escalar de VI e VJ é igual ao módulo de VI vezes o módulo de VJ vezes o cosseno de θ e J. Só que o módulo de VI e VJ é 1, né? Então a gente tem que o θ e J, né? Na verdade é o cosseno de VI vezes VJ. Trocando aqui θ e J por arco cosseno, a gente tem que essa probabilidade ela é igual a arco cosseno de VI VJ sobre π, né? Tá. E qual a probabilidade de I e J estarem no mesmo cluster, né? Então vamos lá. Essa aqui é a probabilidade quando eu fizer o produto vetorial de um dos vetores, né? O S1, darem sinais contrários, né? A probabilidade de dar o mesmo sinal, ou seja, os dois produtos serem negativos ou os dois produtos serem positivos, é exatamente o inverso, né? 1 menos arco cosseno de VI de VJ sobre π. Só que aí a gente tem a combinação de dois caras, né? A gente não precisa só que o S1 tem o mesmo, o S1 vezes VI e o S1 vezes VJ tem o mesmo sinal. A gente precisa que o S2 vezes VI e o S2 vezes VJ também tenham o mesmo sinal, para que eles pertençam ao mesmo cluster, né? E aí vai ser justamente a probabilidade vai ser justamente o produto, né? Ou seja, vai ser esse cara ao quadrado. E a probabilidade de eles estarem em clusters diferentes é 1 menos a probabilidade de eles estarem no mesmo cluster, né? Então, quando a gente plota essas funções, né? Uma coisa acontece, né? Uma particularidade, né? Quando a gente troca VI e VJ aqui por X, né? Considerando que a gente tem o VI e o VJ são positivos, né? Então, VI vezes VJ, o produto escalar de VI vezes VJ vai ser um número positivo. Então, se a gente olha para a parte positiva dessas funções, né? Que é basicamente trocando VI e VJ, o produto VI e VJ por X, né? Uma função em relação a X, a gente tem que o menor valor que essas funções podem admitir é 0,75, né? É o menor valor que essa função g pode assumir. Essa outra função f aqui, o valor mínimo dela é até um pouco maior que isso, né? Mas a gente observa que um limite inferior para essas funções é justamente o 0,75. Bem? E aí a gente quer mostrar que o algoritmo Max Cluster de programação semi-definida é 0,5 aproximativo probabilístico, né? Então, seja x o peso de WP da partição retornada pelo algoritmo, né? E considera a variável aleatória x, né? Onde x e j é 1 se i e j estão no mesmo cluster e 0 caso contrário, tá bem? Então, a gente tem que a esperança de x é o peso da entrada vezes a esperança deles estarem no mesmo cluster mais o peso das arestas internas vezes a esperança de xi, né? Que é justamente se eles estão no mesmo cluster, mais o peso das arestas externas vezes 1 menos a esperança de estarem no mesmo cluster, né? Então, a gente substituindo lá pelas probabilidades que a gente encontrou, né? A gente tem justamente essa equação. Nota que isso aqui é igual a isso, né? Mas um limite inferior para esses caras é 0,75. Então a gente pode dizer que E de x é maior ou igual do que esse cara substituído por 0,75. Tudo bem? Então 0,75.
E aí, quando a gente manipula aqui, traz esse 0,75 para fora, a gente tem dentro do somatório justamente a nossa função objetivo, né? Na programação é a função objetivo da nossa relaxação vetorial. E a gente sabe que isso aqui é maior ou igual ao PT. Então, E de x é maior ou igual a 0,75 ao PT. Mostrando assim que esse algoritmo é 0,75 aproximativo probabilístico. Então, era isso. Muito obrigado.